Meu povo, e aí? Boa tarde para vocês, hein? Boa quinta-feira. Já começo dizendo, eu fui digitalmente influenciado por vocês. Minha intenção era fazer esse vídeo hoje mais tarde, mas eu tô aqui simplesmente porque vocês pediram tanto que vocês queriam comer o almoço assistindo o Beckler, que eu vim fazer um vídeo sobre a semana do Barcelona. Eu vou falar sobre o jogo de ontem contra o Estrela Vermelha, mas sem entrar em muitos detalhes, porque por mais que eu tenha tentado assistir o melhor compacto que eu possa ter achado, ainda é incompleto para fazer uma análise de jogo. Então tem alguns pontos que eu vou tocar, sobre também os números de ataque do Barcelona, que tem coisas curiosas, parte institucional, o Pedri falando como é que funciona multas e as regras e normas do Hans Flick. Ele deu uma entrevista falando isso, alguma coisa sobre os festejos de 125 anos do Barcelona que vai acontecer, né? Os festejos vão acontecer agora no dia 29 de novembro, e também como é que foi a ida dos torcedores do Barcelona para Belgrado, e também sobre o próximo adversário do Barça, a Real Sociedad. Então vamos lá, começando sobre Estrela Vermelha, mais um jogo que o Barcelona faz 5 gols, né? Já é o terceiro da temporada, se eu não estou enganado. O terceiro em muito pouco tempo. Sevilha teve. Agora Estrela Vermelha, e tinha tido um outro também recentemente, né? Que o Barcelona faz 5 gols. Deixa eu ver aqui quais foram para passar para vocês os jogos que o Barcelona fez 5. Fez no Estrela Vermelha, no Sevilha, tinha feito no Young Boys também, tinha feito depois no Villarreal e tal, já mais para trás. Mas a média de gols do Barcelona quase já chega a 3,5 por jogo. Rafinha, 20 participações em gols, 12 gols e 8 assistências. Ainda colocou bola na trave de escanteio. Já é a segunda vez que o Rafinha quase faz um gol olímpico. 21 participações em gols do Lewandowski, marcando 2 e poderia ter feito mais. Assim, ficou barato os 5 gols que o Barcelona fez, pelo que eu vi, né? Teve bola na trave do Firmino, Lewandowski perdeu o gol. Lamine Yamal também nas finalizações teve um pouco impreciso, porque parece que criou o suficiente, gerou o suficiente até para marcar mais o Barça, que deixou o Estrela Vermelha impedido 9 vezes. Teve gol anulado do Estrela Vermelha, jogada perigosa anulada. Tem algumas jogadas de impedimento que o Barcelona até sofre, mas defende bem, consegue resolver bem até o impedimento ser marcado. Mas mais uma vez deixou o adversário muito impedido, essa tática que o Barcelona está usando no início da temporada e que está dando tão certo até aqui, e os números vão somando de impedimentos e tal, que o Barcelona vai deixando o adversário, e ainda assim sofrendo poucos gols, né? Um gol foi mais ou menos por conta dessa linha que o Estrela Vermelha rompeu bem. O segundo gol é um bom chute, que eu acho que o Iñaki Peña está um pouquinho adiantado, mal colocado, mas é um muito bom chute no cantinho. Sobre o jogo eu disse que eu não vou falar tanto, mas eu vou falar sobre substituições, que eu achei interessante, porque o jogo mais uma vez se decidiu cedo, e diferentemente do que aconteceu contra o Espanhol, que o Barcelona ficou meio desconectado no segundo tempo, o Espanhol fez um gol e o Hans Flick não trocou os atacantes, porque se o Espanhol faz mais um gol, volta para o jogo, então ele só foi trocar o Rafinha aos 40 do segundo tempo, mas Lamine e Lewandowski terminaram o jogo que estava tranquilo. Eu acho que na cabeça do Hans Flick até ele queria descansar mais dos jogadores, depois do jogo ele disse que pela característica da partida ele não fez isso. Ele fez agora contra o Estrela Vermelha, né? Que o Barcelona estava ganhando por 5-1 muito cedo. E olha que curioso as substituições. Rafinha e Pedri saíram perto do minuto 60, tiveram minuto 58, tiveram 30 minutos de descanso, 30 minutos também mais pro Dani Olmo jogar e tal, e voltar a ganhar ritmo. Já tinha jogado 60 minutos no domingo, agora joga 30, o jogador que tem histórico de lesões, eu gosto de ver como o Hans Flick vai. De vez em quando ele vai ter que jogar 90, porque ele é muito bom jogador e ele vai resolver muito, ele vai ajudar muito o Barcelona, mas quando não precisar, e administrando esses minutos eu acho excelente, além do que para todo mundo se sentir útil, para todo mundo participar e estar pronto para quando forem chamados, né? Rafinha e Pedri foram as primeiras substituições. E aqui tem algo que eu também acho interessante, que é o fato de o Firmino ter entrado na ponta esquerda. Pela primeira vez, uma das primeiras vezes, o Hans Flick teve todo mundo. E ele não optou pelo Ansu Fati, mas optou sim pelo Firmino Lopes, aberto na esquerda, revezando com o Dani Olmo, pelo que eu pude ver, né? O Firmino revezou mais com o Dani Olmo, jogando na esquerda do ataque. Porque eu acho que são os mais confiáveis para quando o Rafinha, por exemplo, não puder jogar, que um desses jogue aberto pelo lado, hoje mais do que o Ansu Fati. Esses jogadores já mostraram até aqui do que eles rodaram na temporada, mais do que o Ansu Fati, que está demorando mais do que os outros, para mostrar rendimento, né? Já consegue não machucar, estar dentro de campo, desde que estreou o Ansu Fati, mas o rendimento ainda está muito abaixo dos outros. Então, é o que a gente fala, que a posição de ataque do Barcelona, as posições de ataque são pouco cobertas, tem Lamine, Lewandowski e Rafinha, mas o Hans Flick, ontem pela primeira vez, começou a mostrar o que ele pretende para vai que precisa.
e foi o Firmino e o Dani Olmo revezando como mini ponta esquerda, porque eles jogam muito por dentro, são pouco pontas, e é o lateral que faz mais a ponta, como mais ou menos já fazia o Xavi, né? Mas o Hans Flick faz com mais intenção do que o Xavi parece, colocando o Firmino por ali. Depois, De Jong, pela primeira vez titular desde a lesão, jogou um tempo e meio, desde que tinha se machucado contra o Real Madrid, foi voltando aos poucos, e olha como é a gestão de minutos do Frenkie de Jong. Jogou 15, aí jogou 10, aí jogou 30, aí jogou 45 contra o Real Madrid entrando no segundo tempo, aí jogou 35 e agora jogou 67 minutos. Jogou um tempo e meio. Também vai entrando aos poucos, ficou quase 6 meses fora e dá pra ver claramente aqui, né? 15, 10, aí depois data FIFA ele não jogou a primeira partida, 30, 45, 35, 67 minutos. E pela primeira vez o Gavi jogou mais tempo também. O Gavi entrou no lugar do Frenkie de Jong para jogar meio tempo. Eu já estou falando aqui há algum tempo, né, que a volta do Gavi vai ser muito lenta e gradual. Olha, por exemplo, eu sei que são atletas bem diferentes, em momentos de carreira bem diferentes, mas o Neymar, que voltou e que no segundo jogo teve uma lesão muscular mais chata, 6 semanas fora, até 6 semanas fora e tal, o Gavi vai voltando de forma mais gradual, embora seja mais jovem, em teoria pudesse voltar até mais rápido. O Gavi teve, antes desses 23 minutos que ele jogou, mais acréscimos contra o Estrela Vermelha, 8, 6, 4 e 6 minutos em campo. Fora os acréscimos, né? Mas assim, ele entrou faltando 8 para os 45, depois 6, depois 4, depois 6. E agora, a quinta vez que ele joga 22 minutos. Muito interessante também como que vai encorpando e ganhando aos poucos cara de time e cara de grupo o Barcelona com o Hans Flick. Eu gostei da gestão de minutos. O Lewandowski ainda saiu perto do minuto 75, entre os 75 e 80, descansou uns 15 minutinhos para a entrada do Paul Victor. Então, destaco isso. A grande participação de gols. O Inigo Martínez ganhar o melhor em campo eu não assisti, mas é estranho. O Lewandowski faz 2 gols, o Rafinha uma assistência, com 3 assistências. O Inigo Martínez que fez o gol ganhou o melhor em campo, mas tudo bem. Talvez tenha, para sair um pouco dos atacantes do Barcelona, que sempre são eleitos os melhores em campo, tenham premiado um zagueiro. Situação do Pau Cubarsí, tomou 10 pontos naquela carinha de criança dele. Não dá nem pra falar, pô, só deixar crescer barba. Nem sabe se uma criança de 17 anos recém-completados tem barba. Vamos ver se ele vai conseguir jogar contra a Real Sociedad, porque foi aqui no canto do rosto. Não dá pra colocar uma touquinha, não sei se dá pra proteger bem e tal, pra ele jogar 3 dias depois contra a Real Sociedad no domingo. Então tem que ver como é que vai estar o Pau Cubarsí. Hoje eu não vi nenhuma notícia mais contundente dizendo que joga ou que não joga e tal. O Barcelona não divulgou oficialmente nada. Vamos ver se ele vai treinar nessa sexta, no sábado, com alguma limitação ou não, porque zagueiro toda hora tá tomando braçada, cabeçada, enfim, bate tudo no rosto de um zagueiro. Vocês aí pensam em ser zagueiros? Bate de tudo no rosto de um zagueiro, hein? Vai pensando. Então vamos ver se ele vai jogar ou não, porque tá faltando gente, né? Se não joga o Pau Cubarsí, eu tenho que jogar o Sérgio Domingues, que deu uma sumida do time, ou tem que passar o Koundé pra zaga e jogar o Héctor Forte na lateral. 5 gols do Barcelona, meu povo, média de 3,44. São 55 gols em 16 jogos. Se eu não estou enganado, é isso, 55 gols em 16 jogos da temporada do Barcelona. Caso o Barcelona mantenha essa média até o final da temporada, o que eu acho que não vai fazer, isso daqui é surreal, é fora da realidade, isso aqui não é normal, isso aqui quase que não é nem sustentável. Mas é o melhor início de temporada da história do Barcelona em número de gols marcados. Antes disso tinha sido na temporada 50-51, tinha chegado perto disso. Caso mantenha até o final, olha o tamanho da barbaridade que esse time está cometendo. Se o Barcelona mantiver 3,44 gols por jogo até o final da temporada, vai superar a média de gols do melhor time já treinado pelo Guardiola, sendo Barcelona, Manchester City ou Bayern de Munique. A melhor média de ataque de um time do Guardiola foi o Barça de 2011 e 12, que fez 2,94 gols por jogo. Vai superar a melhor média do trio MSN, que durou 3 temporadas, que teve em 2014 e 15 uma média de 2,92. Supere muito a melhor média do Xavi nas 2 temporadas dele completas no Barcelona. Temporada 22-23, a média foi de 1,91 e a 23-24, média de 2,08. Supera a melhor média do próprio Hansi Flick, aquele primeiro ano do Bayern de Munique, que ele assume no meio da temporada e tal, ele fez 36 jogos. A média foi de 3,22 gols por jogo, uma média realmente altíssima. Se a gente for olhar
supera a melhor média do Barcelona. O Barça teve uma média de 3,35 gols por jogo na temporada 1927-1928. Nem eu era nascido, quanto mais vocês. E aqui ainda tem uma coisa, o Barcelona antes disso, antes dos anos 20 do século passado, até teve médias de gols mais altas do que 3,44 por jogo. Mas foi temporadas que ele fez 7 jogos, 8 jogos, todas ele fez menos de 10 jogos. Cá entre nós eu não vou comparar isso aqui, só pela frieza dos números, porque nem serve como base de comparação, né? Essa da temporada 27-28 foram 17 jogos pelo menos, com uma média de 3,35. Se a gente for olhar fora do universo Barcelona, o Ancelotti, por exemplo, técnico do Real Madrid, a melhor média de gols de um time do Ancelotti em uma temporada foi o Real Madrid, 14-15, que teve uma média de 2,74. Curiosamente, aquele time não ganhou nada. E a melhor média de gols do Real Madrid, só para ficar no universo meio Barcelona, meio rival, 3,43 gols por jogo em 1959 e 1960, ou seja, seria 1/100º abaixo desse Barcelona atual. Vocês têm noção disso? Que esse Barça, se mantiver assim, caso se mantenha assim, vai ter melhor média de gols do que o Barcelona em toda a sua história, o Real Madrid em toda a sua história, o Trio MSN, Pep Guardiola, qualquer coisa nesse sentido. É uma doideira, né? É uma doideira, vamos ver se vai conseguir manter isso ou não. Desses números aqui eu acho engraçado que a melhor média do Guardiola 2011 e 12, o Barcelona não ganha nem o Campeonato Espanhol nem a Champions, perde para o Real Madrid o Campeonato Espanhol e perde a Champions para o Chelsea, e a melhor média do Ancelotti, ele também não ganha nada, 2014 2015 o Barcelona faz o triplete. E em comparação com o Xavi, teve melhor média em 2023-24 do que em 2022-23, quando ganhou o Campeonato Espanhol. A defesa conta muito, não só o ataque. Parte institucional, meu povo. O Pedri deu uma entrevista a um programa de televisão que não é esportivo e falou algumas coisas que normalmente os jogadores não falam em programas de esporte e tal. Ele falou sobre as regras e normas do Hans Flick e falou sobre multas por atraso. Com o Xavi a multa era econômica, financeira, aí depois disso os jogadores doavam dinheiro para a associação, faziam jantares, alguma coisa assim. E com o Hans Flick, chegou atrasado, não joga. Você pode pensar, é punir o time. Mas o que o jogador menos gosta de fazer é não jogar. Então ninguém chega atrasado. Sabe? Porque às vezes dinheiro esses caras têm de sobra. Jogo, não. Eles gostam de jogo. Eles não gostam de treino, eles não gostam de viagem, mas de jogo todo jogador gosta. Então foi a forma que o Hans Flick achou de todo mundo estar sempre no horário. O Condé chegou atrasado e não jogou contra o Alavés. Ficou no banco de reservas, né? O Héctor Forte foi titular lá. Eu tô falando isso aqui, eu sei que essa notícia já tinha saído, mas a gente não tinha uma confirmação, né? E agora a gente tem, o Pedro falou que isso aconteceu e que o Condé ficou de fora contra o Alavés por conta disso, por conta de um atraso. Mais do que isso, mais notícias de parte institucional do Barça. No jogo contra o Estrela Vermelha em Belgrado, o Barcelona não pôde ter torcida, porque no outro jogo da Champions fora de casa, contra o Mônaco, um idiota levantou lá um cartaz falando Herr Flick, alguma coisa assim, fazendo alusão a nazismo. E aí, por conta disso, a UEFA muito corretamente puniu o Barcelona, sem poder, uma multa econômica e sem ter torcedores nesse jogo fora de casa contra o Estrela Vermelha. Acontece que já tinha uma galera que já tinha planejado essa viagem para Belgrado. Já tinha comprado passagem, reservado hotel. Então eles foram, compraram ingresso na internet, no site do Estrela Vermelha e entraram. E tem muitos relatos de torcedores falando que o ambiente era um pouco intimidador e tal, e que eles não comemoraram os gols do Barça, que ficaram quietinhos na arquibancada. Inclusive, em algum momento, as portas do estádio foram fechadas por superlotação, estava entrando gente demais, ficou gente de fora com ingresso e tal, deu algum problema assim. E teve torcedor do Barça, inclusive, que se fez sócio do Estrela Vermelha para poder assistir. Eu vi uma matéria da TV3, eles dizendo que era 10 euros, R$65, para ser sócio do Estrela Vermelha e ter direito a ingresso para o jogo, e que compraram ingresso de sócio torcedor para ir no jogo do Estrela Vermelha e depois cancelaram. Depois vão cancelar, sei lá, se vão continuar sócios pela graça, mas vão cancelar o programa de sócios, era só para ir no jogo. Para continuar e para finalizar a parte institucional, dia 29 de novembro o Barcelona vai fazer 125 anos. Essas datas de 25 e 25 são muito importantes por aqui. Então tem um cartaz especial de 125 anos, já teve ano que foi do João Miró. Eu cheguei a ter um quadro, quando eu morava em São Paulo ainda, eu comprei aqui em Barcelona e levei, que era uma ilustração do João Miró por um aniversário do Barcelona. Eu escrevi aqui, agora eu fiquei na dúvida, se o hino do Barcelona atual, o que todo mundo conhece, é o hino do aniversário de 75 anos, ou se o quadro que o João Miró fez é do aniversário de 75 anos. Eu estou sinceramente na dúvida, eu trago no vídeo de amanhã essa curiosidade do que é
o aniversário de 75 anos, o que ficou famoso? Ou o quadro do Joan Miró, é um artista catalão, né? Muito importante, do surrealismo, pós-modernismo, né, na verdade. Teve uma fase surrealista, mas do pós-modernismo aqui, e também do modernismo. E o hino do Barcelona, um desses dois foi pelo aniversário de 75 anos. E eu vou aproveitar para dar um recado para vocês, que eu já tinha dado antes aqui algumas vezes, que é dos fan tokens do Barça. Estou falando aqui de institucional, de ilustração, enfim, de coisas que representam o clube. E eu já tinha falado outras vezes com vocês e eu vou reforçar que com os fan tokens do Barça, você pode fazer parte e ajudar a decidir coisas do clube. Por exemplo, o desenho do mural do vestiário dos jogadores já foi eleito pelo pessoal que tem os fan tokens, braçadeira de capitão, música que toca no estádio. Tem várias decisões que você pode tomar dentro do Barcelona, fazer parte, você gosta do clube, a partir de uma moedinha que você tiver, né? Os fan tokens são as moedinhas virtuais, não são utilizadas ou não deveriam ser utilizadas como investimento, mas são as moedinhas virtuais, são regulamentadas e tal. Tem uma regulação em volta, que você, a partir de uma, você já pode participar das decisões do Barça. E tem essas decisões que são legais, porque realmente impactam nos jogadores, na identidade visual, na identidade sonora do estádio e tal. E você ainda pode depois trocar por experiências. Por exemplo, eu já joguei bola no Camp Nou, vocês sabem, já falei isso aqui, com o pessoal que tinha os fan tokens do Barça lá e tal, que conseguiram essa experiência, trocar por essa experiência de jogar futebol no Camp Nou um dia, com direito a tudo, a uniforme, a ir no vestiário. A gente conheceu o Samuel Eto'o, que estava lá também. Foi um dia bem legal. Então eu falo para vocês e reforço, para quem puder, adquirir o fan token do Barcelona, já que vocês gostam tanto do clube, adquirir lá as moedinhas de vocês e vocês podem participar das decisões, trocar por prêmios legais, experiências exclusivas, é bem legal mesmo. Eu estou deixando o link na descrição do vídeo. No Brasil se adquire via Mercado Bitcoin, então tem o link aqui para vocês já, tudo certinho, onde vocês irem, como comprar e tal, e como fazer parte, porque é bem legal. Se você torce para o Barcelona, quer fazer parte, quer de alguma forma ser ainda mais torcedor do Barcelona, é uma dica bem legal mesmo e eu realmente indico porque eu acho legal essa dica dos fan tokens do Barça. Vou falar agora do próximo adversário do Barcelona, que é a Real Sociedad. Começa muito mal o Campeonato Espanhol, não tem a mesma pegada dos últimos anos, continua faltando muito gol para essa Real Sociedad. É a 11ª colocada e a pior mandante do Campeonato Espanhol. Normalmente jogar na Real Stadium, né, que é o ex-Anoeta, e agora tem naming rights, então se chama Real Stadium. É muito difícil, o Barcelona já sofreu lá há muito tempo, ganhou na temporada passada sem merecer. Esse ano o Real Madrid ganhou lá sem merecer também. O Real Madrid ganhou por 2-0, mas tomou 3 bolas na trave quando o jogo estava 0-0. A Real Sociedad, para vocês terem ideia, em 6 jogos de La Liga, tem 4 pontos em casa. Uma vitória, um empate, 4 derrotas. Perdeu para o Alavés, para o Rayo Vallecano, para o Real Madrid, ok? Normal perder do Real Madrid, e para o Osasuna. E ainda perdeu na Liga Europa do Anderlecht. Nos 7 jogos que fez em casa, perdeu 5 a Real Sociedad. Realmente está sofrendo muito em casa. Empatou com o Atlético de Madrid, então olho o Barça, empatou com um time grande, e fez um 3-0 no Valência, a única vitória que tem em casa a Real Sociedad. O principal artilheiro e o melhor jogador do time é o Kubo, Takefusa Kubo, tem 3 gols. O Óscarson, um jogador que eu gosto, é bom jogador, chegou essa temporada, tem 2 gols, e o Oyarzabal também são os destaques ofensivos desse time. Os desfalques, que não devem voltar ainda a tempo de jogar contra o Barcelona. Barrenechea, que eu gosto muito também, o ponta esquerda. O Turrientes, Traoré, o Zakarian e talvez volte o Munhoz, lateral esquerdo. Mas todos esses estão fora do jogo contra o Barcelona. Uma Real Sociedad muito machucada. Joga hoje, inclusive, na Liga Europa. Não lembro contra quem joga a Real Sociedad hoje. Deixa eu ver. A Real Sociedad hoje, ela joga contra o Vitória Pilsen fora de casa. Então joga hoje na quinta-feira à noite para jogar depois no domingo, vai voltar na sexta de manhã, vai treinar pouco, ainda vai ter um adversário um pouco mais cansado, embora o jogo seja só no domingo à noite, mas vai estar um dia mais cansada do que o Barcelona para esse jogo. É um bom momento para jogar contra a Real Sociedad, tá? Mas é um jogo meio traiçoeiro. Não é fácil jogar nunca em San Sebastián e o Barcelona pode sofrer lá. Meu povo, é isso daqui das notícias da semana, hein? Um pouquinho de jogo contra a Estrela Vermelha, próximo adversário, parte institucional e estatísticas do time para vocês. Vocês estavam querendo tanto? Tá aí. Então agora vocês façam a favor de deixar um like, de se inscrever aqui. Amanhã eu respondo as perguntas. Domingo eu falo de Barcelona e Real Sociedad. Segunda-feira Café com Beckler e vida que segue. Então faça favor de deixar aqui o like e de se inscrever no canal.
e de aproveitar aqui o que eu vou deixar no link para vocês dos fan tokens do Barcelona, porque eu acho que pode ser uma boa. Valeu, gente. Um beijo para vocês, hein? Até amanhã.